Então, já que eu vim, nós vamos receber. Amém? Nós estamos aqui para comemorar, 15 anos de existência dessa igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa igreja tem muito o que comemorar. Há um trabalho sendo feito maravilhoso, de forma árdua mesmo, incansável. Eu sou admirador do pastor Wellington e da Leila. Meu Deus do céu, eles são muito especiais, eles têm um lugar no meu coração. Eu admiro demais a força que eles têm, a perseverança deles é uma coisa maravilhosa. E o que eu quero dizer com isso? Que vai haver galardão, vai haver recompensa, amém? Deus me deu uma palavra na virada desse ano, que esse ano seria o ano de compensação pela oração. Sabe o que é compensação em uma das suas definições? É que, amado, você nunca vai ter prejuízo em Deus. Não, eu vou repetir de novo isso. Você nunca vai ter prejuízo em Deus. Amém? Você pode depois procurar lá no canal da igreja, eu preguei sobre isso, compensação pela oração. O que significa isso, amado? Se alguém te trouxe prejuízo, se o diabo se levantou contra a sua vida, Deus ele vai compensar. Pode parecer que alguém levou vantagem, mas, amado, deixa eu te dizer, no reino de Deus não é assim. Deus vai te compensar. A Bíblia diz que Ele vai equiparar ou fazer além. Então, e a outra coisa que você precisa entender, sabe o que é? Se o diabo se levantou contra você, seja de que forma ou com quem ele fez isso, ele te credenciou a dupla honra. Todas as vezes que o diabo se levantar contra você, amado, se você entender, eu vou te dizer, você vai ser credenciado a dupla honra e a porção dobrada. Então, hoje à noite eu quero conversar com você sobre construindo o caminho de perseverança. Amém? Eu quero mostrar a importância de perseverança. Eu quero mostrar que perseverança não é um fator isolado, muito pelo contrário. Eu quero trazer alguns pontos, mas eu quero trazer luz para o teu coração para algumas coisas. Tá bom? Eu quero que você abra comigo, por favor. Quem me conhece, esse livro de Efésios é o livro que marcou a minha vida. E o capítulo 1 e o verso 15, então, quem já me viu pregar acima, muito acima, então sabe do que eu estou falando. Mas eu quero trazer luz para você de algo aqui poderoso. Essa água aqui é minha mesmo, gente, tá certo? É? Porque eu passei vergonha em outro lugar. Eu tomei a água do pastor da igreja, eu falei, pastor, me perdoa, eu não sabia, Eu pensei que era para mim. Irmãos, Efésios capítulo 1, verso 15, quantos acharam? Diga amém. Eu quero falar algo com você que tem me despertado já faz algum tempo. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, verso 15. A Bíblia diz assim, por isso também eu, Paulo falando, tendo ouvido o quê? A fé. Amém? Tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, olha o que ele diz no 16, não cesso, ou não paro de dar graças por vocês, fazendo menções de vocês nas minhas orações. Olha para cá agora, deixa eu conversar com você um pouquinho. Eu não sei, eu posso descer, diretora? Pode, não tem problema não, Então tá bom. Então, eu não sei, não precisa descer não, eu não sei quanto a você, o quanto você acha importante esse assunto, mas quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo para os Efésios, você vai ver algo bem interessante. Ele diz que essa igreja é uma igreja da fé e uma igreja do amor. Eu não sei, a diretora está aqui, ela é a esposa do pastor, você ter uma igreja que é da fé e do amor, é sucesso garantido. Quantos concordam? Mas é o que Paulo está dizendo aí, Quando ele olha, você vai ver que essa é a oração do apóstolo Paulo para esses irmãos. Ele diz assim, olha, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e depois ele diz, e o amor para com todos os santos. Meu Deus do céu. Irmão, eu queria pastorear uma igreja dessa. Eu estou falando sério. Uma igreja da fé e do amor é sucesso garantido. Eu não sei se você entende isso. Mas Paulo ele continua dizendo, mesmo vocês sendo uma igreja da fé, mesmo vocês sendo uma igreja do amor,
eu não cesso, eu não paro de orar por vocês. Sabe para o quê? Para que vocês entendam o que é mais importante para a vida de vocês. Só que o que ele vai falar, você não recebe lendo, você não recebe por meio de oração. Ele diz que você recebe por meio de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. E ele vai dizer 3 coisas importantes, que se eu e você não entendemos isso, amado, se Paulo está orando por essa igreja, que eu penso que é maravilhosa, uma igreja que se ouve a fé deles, né? Se ouve da fé, está ouvindo o resultado da fé. E ainda o amor para com todos os santos. Irmão, imagina, diretora, uma igreja que o povo ama todo mundo. Eu não sei, irmão, eu queria ter a experiência de pastorear uma igreja dessa. Nossa, seria lindo. Chegar na igreja assim, os irmãos, meu irmão, estava com tanta saudade de você. Meu Deus do céu. Olha, eu esperei hoje para te encontrar. E eu cheguei aqui, meu irmão, eu vou te dizer que sonho. Né, você não... Paulo, ele falou que essa igreja era dessa forma. Uma igreja da fé e do amor. Eu fiquei até mal quando eu li esse texto, falei, uma igreja da fé e do amor. Porque eu tenho algumas ovelhas, gente. Eu estou sendo sincero com você. Eu tenho algumas ovelhas que não é da fé e muito menos do amor. Eu sei que isso não acontece aqui em Resende, mas lá em Guará tem bastante. Mas Paulo ora, ele está orando por essa igreja. Ele falou assim, gente, eu sei que vocês são da fé, eu sei que vocês são do amor, mas eu não cesso, eu não paro de orar por vocês. Para o quê, amado? Eles colocam o texto aqui ou não? Efésios 1:15, coloca para mim, por favor. Olha só o que eles dizem aqui. O que ele diz, por isso também eu, tendo ouvido fé, se ouve, né? A fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, 16, olha o que ele diz, não cesso de dar graças, de agradecer a Deus. Eu também faria a mesma coisa, gente, eu até ajoelhava também, Senhor, muito obrigado por uma igreja da fé e do amor. Não, eu andava de joelho na igreja. Eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Então tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, eu entendo o zelo do apóstolo Paulo. O zelo de um homem de Deus, mesmo enxergando fé, ouvindo fé, e mesmo também entendendo o amor que aquele povo tinha para com todos os santos, aquele líder não cessava de orar. Porque um homem ou uma mulher de Deus não é constituído só de fé e de amor, uma igreja. Então, Paulo, ele ora para que agora o próximo versículo, olha só. Aí ele diz, por que ele ora? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele está dizendo que o que a gente precisa receber, a gente tem que receber de Deus. Você tem que pegar isso aqui, amém? Eu vim de Guaratinguetá para te falar o que eu estou te falando. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Paulo está falando, eu não posso fazer isso. Mas eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele diz, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele está dizendo que a base da oração dele, para você receber, só tem uma forma de você receber de Deus, e para receber de Deus, é por meio do Espírito de sabedoria. Ele não está falando de inteligência, ele está falando da sabedoria lá do alto, que é o que Deus revela para você. Ele diz que vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. 18, olha o que diz. De que forma que isso acontece? Deus te ilumina. É dentro, é de Deus que você... Deixa eu te provar e deixar claro para você esse entendimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui crê que vai para o céu? É impressionante. Todo mundo
recebeu revelação de que vai para o céu. Você não acha interessante? Agora, você não conhece ninguém que voltou de lá e nem sabe o caminho. Mas você não, mas para lá eu vou. Não sei como, mas eu vou para o céu, para o inferno eu não vou não. Não é assim? Você bate o pé, não, os outros você vai para o inferno. Eu mesmo não. Eu, meu amigo, vou para o céu. Não sei como é que é o caminho, porque não está escrito, ó, lá naquela nuvem você pega a esquerda, depois lá você segue direto, depois pega naquela outra nuvem, a direita, e você vai dar no portão celestial. Não, a gente não sabe. Mas você diz que vai. Agora, por que você diz que vai? Porque é uma revelação para você. É uma verdade para você. Ninguém rouba isso de você. Então, Paulo está dizendo que o assunto que ele vai falar aqui, você precisa receber da mesma forma que você recebeu o novo nascimento. Por revelação. Amém? E olha o que ele diz, né? De que forma que isso acontece? Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes. Qual é a primeira coisa? A esperança do seu chamado. O seu chamado você recebe por revelação. Primeira coisa, seu chamado. Primeira coisa que Deus dá a um homem e uma mulher, não é uma profissão. É um chamado. E quando isso acontece? Antes de você nascer. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quando saísse pela madre, no caso de Jeremias, te constituí profeta. A primeira coisa que você recebe é um chamado, não é uma profissão. Mas os pais, né, eu entendo os pais. Quando o filho nasce, já vê o menino, um advogado, um médico, mas não vê o menino com um chamado de Deus. Então, investe tudo que é possível para uma faculdade, e está tudo certo. Mas eu não vejo a nossa geração investindo nos filhos para o chamado. Olha o silêncio. Você está aqui comigo? E, amado, eu não estou dizendo que estudar não é bom, muito pelo contrário. Deus precisa de cada homem e cada mulher de Deus em todas as camadas sociais. Né? Deus precisa. Agora, a tua profissão tem que estar ligada ao que Deus te chamou para fazer. Porque eu conheço gente que tem 1, 2, 3 faculdades e não usa nenhuma. Eu sei que aqui não acontece, aqui nessa região. Mas lá em Guará está assim, ó. Porque essas pessoas não entenderam a primeira coisa por revelação, o chamado. Quando você não entende o chamado, a tua missão, você vai ficar tentando ser o que os outros dizem para você ser. Mas a graça de Deus está para o que Ele te chamou para ser. Só que para o que Ele te chamou para ser, a Bíblia diz que Paulo não cessava de orar. Assim, mesmo sendo da fé, mesmo sendo do amor, seus olhos precisam ser iluminados para a primeira coisa, o chamado. Você está aqui comigo, gente? Amém? Quando é que essa igreja floresce? Quando é que essa igreja toma força? Quando você entende o que Deus te chamou para fazer. Porque quando você entender o que Deus te chamou para fazer, o pastor não vai precisar ficar colocando força. Porque o crescimento dessa igreja está ligado à revelação dessa verdade para a tua vida. Amém? Porque para o que Deus te chamou para fazer, você não precisa botar força. E se Deus tiver que colocar outra pessoa para fazer o que Ele te chamou para fazer, eu vou te dizer, vai ser muito investimento e a pessoa não vai conseguir. Porque o que Deus te chamou para fazer, só você vai fazer. A outra pessoa tinha que se esforçar muito para o que você faz com tanta graça. Bom, eu acho que eu estou pregando direitinho. Eu já sei que eu consegui a tua atenção. Porque o que eu estou te dizendo faz parte da sua vida, do seu chamado. E entender quem você é e o que Deus te chamou para fazer e ser, amado, vai fazer você a pessoa mais feliz dessa terra. Porque enquanto você não entender o que Deus te chamou para ser e fazer, você não vai ser pleno. Você vai ficar tentando ser alguém que Deus não te chamou para ser. Por isso que Paulo, como líder, eu oro. Amado, eu fico imaginando Paulo, né? Uma igreja da fé e do amor, ele dizendo, eu não cesso de orar. Mas você tem noção, Paulo, com as revelações que ele tinha, Paulo tinha esse zelo, eu não cesso de orar. E eu tenho feito isso lá na nossa igreja, para que as pessoas, os olhos delas sejam iluminados, para o propósito, para que elas entendam o destino, né, para o que Deus tem para a vida delas. Porque quando elas entenderem o propósito e o destino, ela resolveu a vida.
Essa pessoa inclusive para de dar trabalho, porque agora ela tem foco na missão. Agora ela tem o quê? Ela tem algo que Deus criou para ela, que ela faz com tanta graça, mas que se fosse eu e você, seria tão difícil. Às vezes as pessoas olham para mim, algumas pessoas, mas como é que você guarda tanto versículo? Não, mas é a graça e o chamado. Não é porque eu sou bom e melhor do que ninguém. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque um dia eu entendi o que Deus me chamou para fazer e ser. E eu desenvolvi prazer. Como eu disse, para mim é um prazer estar aqui, amado, pregar a palavra de Deus. Porque eu sei, se você pode receber isso por revelação, tua vida, tua família e essa igreja é afetada. Eu tenho certeza, essa é uma das mensagens que eu carrego. Esse texto eu prego há mais de 25 anos. Então, a oração dele é para que os olhos do nosso coração, do nosso espírito, é algo que Deus dá, não é algo que você recebe por estudo, É algo que você recebe por revelação. E ele diz a primeira coisa, a esperança do seu chamado. Depois, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, primeira coisa, o chamado. Depois que ele te dá um chamado, ele diz, eu vou te dar uma herança, para você cumprir o chamado. Amém. Aleluia. Você está aqui comigo? Amém. Quando você entende o chamado, Deus falou assim, agora eu posso enviar recurso. Meu Deus do céu. Amém? Quando você entende o chamado, o propósito e a missão, Deus fala agora, eu posso sustentar. Porque, amado, é simples entender isso. Pega teu filho que ainda, sei lá, está na menor idade ainda, não tem 18 anos, e alguns até têm menos, e eles querem alguma coisa que é lícito, mas não convém. Quantos sabem disso? Que nem, por exemplo, meu filho, se ele não fez 18 anos, o pai pode ter o dinheiro que for e a condição que for, mas não é o dinheiro e a condição que determina a liberdade dele dirigir. Por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve algo bem interessante, O que ele escreve? Ele diz assim, olha, embora você seja dono de tudo, você não difere de escravo porque não cresceu, não amadureceu. Então tem coisa, amado, que você é direito seu, mas você não acessou porque não cresceu. E no caso eu estou falando da herança. Deus não vai confiar a herança, Deus é justo, para alguém que não sabe com o que vai gastar. Amém? Você está aqui comigo? Então o foco de Paulo, amado, eu quero que você entenda, o foco de Paulo nessa oração é algo muito poderoso. O foco de Paulo para entender a esperança do chamado, e a riqueza da glória. Quando sabe que no céu não está faltando nada? Amém. E a outra coisa que a gente precisa saber e receber por revelação, que para o teu chamado Deus enviou toda a provisão. Amém. Porque ele está falando a riqueza. Agora, como que a gente recebe isso? Por revelação e espírito de sabedoria. Amém? Precisamos entender a importância disso. E depois, olha o que ele diz. Próximo. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu. Olha para cá. Ele primeiro te dá um chamado, te dá um destino, um foco, uma missão. Depois ele está querendo que você receba a revelação do seu chamado, do seu propósito. Depois ele quer que você receba a revelação da sua herança nos santos, a suprema riqueza da glória. E depois ele te dá um chamado, te dá uma herança, e depois sabe o que ele te dá? A autoridade. Poder. Olha que texto poderoso. E qual a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Não vai falhar. Próximo versículo, olha o que ele diz. Que poder é esse? O mesmo poder que ele exerceu em Cristo,
Fazendo o quê? Ressuscitando de entre os mortos. O poder da ressurreição, amado, foi dado a mim e a você. Agora eu preciso de revelação para operar nele. Amém? Quando você entende o teu chamado, quando você entende a sua herança, a riqueza da glória, quando você entende o chamado, o poder, e depois a autoridade, o poder que Deus deu para mim e para você, irmão, você vai andar de outra forma. Você não vai andar mais cabisbaixo. Primeiro porque você sabe quem você é. E aí agora você não precisa provar nada para ninguém. Amém? Você não precisa provar nada para ninguém. Segundo, você está seguro em Deus, porque o que Ele te chamou para fazer tem provisão. Herança, riqueza da glória. E depois tem poder e autoridade para cumprir o que Deus falou. Amém? Irmãos, entender isso mudou a minha vida. E eu tenho ensinado muito sobre isso. Porque até que você entenda o teu chamado, até que você entenda a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a suprema grandeza do poder que opera em você, né? Se você não entender essas coisas, amado, entenda o que eu vou falar, você vai ser um crente comum. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver religiosamente. A gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, mas não tem revelação do propósito, da herança e do poder que opera em nós. Aleluia. Você está muito quieto, gente. É para você ficar feliz. Deus está trazendo algo para a tua vida aqui. E eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu orei. Irmãos, eu nunca sei o que eu vou pregar. Os meninos foram ali 2 ou 3 vezes. Pastor, o que você vai pregar? Eu falei, rapaz, ainda não sei. Falei, mas daqui a pouco eu vou saber. Aí eu subi com uma coisa e estou falando de outra. Amém? Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Porque não dá, amado, para você querer transferir para alguém a responsabilidade da tua felicidade. Porque você só vai ser pleno e feliz se você cumprir o que Deus te chamou para fazer. Por que tem muitas pessoas desanimadas dentro da igreja? Porque não entendeu o propósito. Agora, por outro lado, o líder tem que fazer o que Paulo fez também. Não cessar de orar. Por isso que eu tenho feito reuniões de oração. De terça a sexta-feira, ou de terça a sexta de manhã, na igreja, das 7 às 8h30. E segunda, quarta e sexta, eu mesmo estou orando, das 7 às 8 horas. Como é que eu estou orando? No Espírito. Porque é o Espírito Santo que Deus enviou para me ajudar a receber por revelação essas coisas. Porque, amado, eu vou te dizer, eu tenho certeza que muitos de nós já tentamos muita coisa para ser pleno e feliz. Mas, amado, depois que você nasceu de novo, você não vai ser pleno e feliz fazendo qualquer coisa. Deus tem um propósito. E Deus, quando te plantou nessa igreja, te plantou com um propósito. A Bíblia diz que somos como árvores plantadas pelo Senhor. Quando você lembra disso? Junto a ribeiros de águas, não é isso? E ele diz assim que na estação própria dará o seu fruto. Amado, você já está plantado há muito tempo, nós estamos esperando o fruto. E que fruto é esse? Do que você carrega. Né? E eu sempre gosto de citar o pé de manga que centenário que a gente tem lá na rua da igreja, né? Que até podaram agora, né? Centenário. Amado, o pé de manga que está lá, ele não faz propaganda dele. Ele não colocou um LEDzinho nele, manga, manga, manga. Ele não pôs. Mas todo mundo que passa lá sabe, mesmo que não tenha fruto, que ele vai produzir manga. E eu vou te dizer, umas mangas desse tamanho. Se deixar o carro embaixo, é prejuízo. Porque cai aquelas mangas tome de lá de cima, meu amigo, cai no Kenga aqui, você se arrebenta. Grande, meu amigo. Caiu num carro lá no meio do teto, você tem que ver o estrago que fez. E aquele pé de manga, ele foi plantado lá e ele continua obediente. Mais de 100 anos, obediente, não dá trabalho. Não reclama. E na estação própria dá fruto e alimenta muita gente. Agora você está plantado, não dá fruto e ainda não alimenta ninguém. Eu estava indo bem, né? Eu estava uma mensagem boa, né?
Irmão, se Deus te plantou é para um propósito, você não está aqui para viver à toa. O que você carrega eu não carrego. O que Deus te chamou para fazer eu não vou fazer. E outra coisa, pega o que eu vou te dizer agora. Parte do seu destino alguém está carregando. A próxima estação da tua vida não é você que vai inaugurar. É Deus por meio de alguém que vai inaugurar, abrir essa porta. E hoje à noite eu tenho plena convicção que eu vim inaugurar uma nova etapa dessa igreja. Eu tenho plena convicção disso. Porque Deus tem me levado para o Brasil todo para ajudar. E eu carrego essa mensagem de confronto, que tira você da zona de conforto. Então, amado, eu tenho certeza de que Deus está fazendo algo aqui. Lembra, parte do seu destino alguém está carregando. Hoje à noite eu vim trazer parte da próxima estação da sua vida. Amém? Agora, o que você precisa entender, olha como é que é sério. Alguém está carregando parte do seu destino, mas você também carrega parte do destino de alguém. Vou dar um exemplo para você bem interessante para você entender. Irmãos, eu estou em São Paulo trabalhando, né, na Marginal Tietê, indo atender um cliente. Meu pastor está lá em Londres, né, pastor Bud também estava lá. E eles foram dar aula numa escola lá em Londres. E lá encontram uma mulher de Guaratinguetá. Primeira coisa, eu não tenho nada a ver com o meu pastor em Londres, nem com o pastor Bud. Deus chamou eles para ir lá, eu não tenho nada a ver com esse rolo. E nem tenho nada a ver com uma irmã de Guaratinguetá lá. Amém? Você está aqui comigo? Não é interessante? E aí agora eles dizem que ela está ilegal naquela nação, que ela não podia fazer escola, que ela deveria voltar ao Brasil, porque ela tinha brigado com o marido, não tinha nem se separado, e foi embora. E ele falou assim, você tem que voltar e restaurar o seu casamento. Resultado, ela volta para Guaratinguetá, e agora fica ligando para o pastor Bud e para o pastor Eliezer. Vocês mandam eu vir embora, eu ajeito a minha vida, vocês me largam aqui agora. E eu continuo dizendo, eu não tenho nada a ver com o rolo. Vocês estão aqui comigo? Eu não tenho nada a ver com o rolo. Estou cuidando da minha vida em São Paulo, trabalhando, cuidando da minha família. E agora o pastor Bud ficou bravo, porque ela ficou importunando ele, ela conseguiu o telefone dele, não sei com quem, e ela ficou todo dia. Ele ligou para o pastor, Eliezer, pelo amor de Deus, cala a boca daquela mulher lá, ela está parecendo a viúva importuna. E aí o pastor Eliezer, foi um monte de gente lá na igreja, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir em Guaratinguetá, vocês conhecem onde é, e tal, ninguém podia ir, ele ligou para mim, eu estava indo atender um cliente, eu estava na Marginal, atrasado, correndo atrás da minha vida, aquela coisa toda, ele me liga, Zé, você está onde? Eu falei, pastor, estou indo atender um cliente. Rapaz, você conhece Guaratinguetá? Eu falei, mas o que tem a ver Guaratinguetá, pastor? Ele de Natal, morando em São Paulo? Falei assim, cara, é uma história grande, mas você pode ir comigo? Eu falei, pastor, eu não posso, o senhor me perdoa, porque eu estou indo atender um cliente e não sei o quê, aí desliguei o telefone, eu fiquei mal. Aí cancelei o negócio lá com o meu cliente, e liguei para ele, falei, pastor, onde você está? Aí peguei ele, e vim dirigir para ele até Guaratinguetá, ali no Clube dos 500, no Graal. Só que eu não sabia, lembra que parte do seu destino alguém está carregando? Eu não sabia que enquanto estava indo atender uma necessidade do meu pastor, eu estava indo me encontrar com o meu destino. Amém, glória a Deus. Tem nada a ver com a Cleia lá em Londres. Não sei nem quem que é, mas parte do seu destino alguém está carregando. Agora, olha que coisa séria, eu poderia ter dado não para o pastor Eliezer, era lícito, eu estava indo trabalhar. Mas a voz do seu líder deve ter grande peso sobre a sua vida. Porque é ele quem vai anunciar a próxima estação da minha vida. Irmão, você precisa entender que Deus vai levantar um homem que ele pode comer farinha, arroz, feijão. Mas é ele que carrega a próxima estação da sua vida. Agora, eu fiquei imaginando, pastor, se eu tivesse dado não para o pastor Eliezer. Imagina o rolo que eu tinha arrumado para a minha vida. Porque eu abri 10 igrejas, né, no Vale do Paraíba. Inclusive a igreja do meu pastor. Cuidei 2 anos e meio para ele vir. A igreja de Taubaté. 2 anos e meio.
Imagina se eu tivesse dado não para ele. E a Alice, minha neta, não tinha Alice, não tinha ninguém, por causa de um não que eu tivesse dado. Mais de 2.000 pessoas eu ia dar conta diante de Deus. E o que eu quero dizer com isso, amado? Ou você entende que Deus te plantou numa igreja com um propósito e querendo alcançar a tua vida, e não só a tua vida, porque agora meus netos estão sendo afetados. Minha família tem sido alcançada e Deus me leva, né? Eu saio da capital, eu nunca me imaginei morando no interior. Mas a vida não é minha, né? Depois que você nasceu de novo, você foi comprado, né? Então se você foi comprado por um alto preço, nem o teu nariz te pertence. Amém? A gente precisa resolver esse negócio logo. Amém? E aí eu poderia ter dado não. Mas amado, se eu tivesse dado não, eu teria comprometido a minha vida e o destino de muitas pessoas. Agora qual é o problema? É que a gente não imagina que carregamos um chamado de Deus. Você não imagina que talvez você seja o Arão e o Ur de Moisés. Porque Jesus disse que os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas têm feito o quê? Sufocado o poder da palavra. Por isso que Paulo, ele diz, eu não cesso de orar por vocês. Coloca Efésios 3,14 também. Você vai ver nesse mesmo capítulo, Paulo ele diz que ele não cessava, mas olha o que ele diz agora. Por esta causa, Pai, eu me ponho de joelho, pelo amor de Deus, que eles entendam qual é o chamado. No início ele diz, eu não cesso, e nessa condição agora o que ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Olha o que diz, amado, diante do Pai, presta atenção agora, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu, família no céu e família na terra, e depois, para que segundo a sua riqueza, né, a riqueza da sua glória, conceda a mim e a você que nós sejamos o quê? Fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, na onde? No homem interior. Onde você recebe essa verdade? No seu Espírito. Quem é que concede o Espírito Santo? Amado, a coisa mais importante que você precisa entender para a tua vida é qual é o teu chamado, é a herança que Deus te deu por meio de Jesus e a suprema grandeza do poder que opera em você. Quando você entender o chamado e a herança que você tem e a autoridade que você tem, amado, você não vai andar mais de cabeça baixa. Ó céus, ó terra, quem era o nome desse bichinho mesmo? Era uma hiena, né? Ó céus, ó terra, ai Senhor, está difícil. Amado, quando você entender o chamado, seu destino, seu propósito, a herança no santos e a autoridade, amado, você vai andar igual o galo. Cheio de autoridade. Amém? Você já viu, amado, o galo? Né? Cheio de autoridade, já viu? Não. E olha só. Vai ficar igual galinha ciscando, comendo milho, comendo de migalha dos outros. Enquanto você não entender o seu chamado, sua herança e o poder que opera em você, amado, você vai ficar de cabeça baixa. Ah, meu Deus, segunda-feira, ai, tem tanta conta para pagar. Ah, meu Deus, e é aquilo. Que, amado, deixa eu te dizer. A Bíblia diz que, lá em Pedro, que ele já te abençoou com toda a sorte. Efésios 1,3, que ele já te abençoou com toda a sorte e bênção. E ele diz que no que diz respeito à vida e à piedade, ele já te doou todas as coisas. Eu não sei se você fica feliz com isso, mas já foi liberado tudo. O problema é o acesso. O problema é o acesso. Como é que é o acesso? Estou tentando lembrar o texto de Gálatas, que fala sobre, enquanto o herdeiro é menor, ele não difere de escravo. Vocês conseguem achar esse texto aí? Enquanto o herdeiro é menor, lá em Gálatas, enquanto o herdeiro é menor, ele não difere de escravo, mesmo sendo dono de tudo. Enquanto eles procuram, quantos se lembram, nas embalagens de remédio, 4.1, Gálatas 4.1, nas embalagens de remédio, você vai ver, e eu não sei se você sabe, o remédio, amado, ele é bom se ele é dado na dosagem certa.
Não é verdade? Tanto é que na bula e na caixa está escrito um negócio lá, não sei se você sabe. Mantenha fora do alcance. O remédio é bom, mas é bom se dado na dosagem certa, porque senão pode matar. Então vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha o que Paulo escreve para os Gálatas. Digo-vos que durante o tempo em que o herdeiro, quantos são herdeiros aqui? Amém? Enquanto o herdeiro é menor, o que é imaturo, não cresceu ainda, ele nada difere do que? De escravo, posto que ele é senhor. Então, amado, deixa eu te dizer, enquanto você não amadurecer, né, você não vai poder acessar algumas coisas. Deus está dizendo para os anjos, mantenha fora do alcance das crianças. Porque tem gente que eu vou te dizer, se ganhar um pacote de dinheiro, amanhã está viajando. Oh, ai, ai. Amado, para acessar algumas coisas precisa amadurecer. Porque toda a provisão de Deus para a tua vida não é para lazer, é para o cumprimento do chamado. Agora, enquanto você cumpre o chamado, a Bíblia diz que Deus Ele tem prazer em agradar o desejo do seu coração. Porque Ele diz assim lá em Jeremias, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Você já parou para pensar, a gente acha que sabe mesmo da gente, né? Ele diz, eu é que sei. Vocês pensam que sabe. Eu é que sei. Paulo ele sabia tanto disso que ele diz, eu não cesso de orar, para que eles saibam. A esperança do chamado, né? A herança nos santos e a suprema grandeza do poder que opera em nós. Irmãos, não está difícil de entender o que eu estou falando não, né? Está tranquilo? Porque tem alguns irmãos que estão assim, igual o sapo na chuva, sabe? Já viu o sapo na chuva como é? Aí eu não sei se está entendendo ou não. Aí eu estou perguntando se está difícil, né? Eu não sei se está difícil de entender. Mas eu estou tentando, amado, falar da coisa mais simples possível, do jeito mais simples, para você entender a coisa mais poderosa da tua vida. Porque um dia, amado, eu e você vamos estar perante o tribunal de Cristo, para dar conta de tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Agora imagina, você chega no dia do acerto de contas, e eu vou usar minha vida para não usar a sua, tá bom? Aí imagina que eu cheguei lá agora nos portões celestiais, e agora eu vou dar conta da minha vida. Eu cheguei animado, né? Porque eu na minha vida eu decidi ser um empresário bem-sucedido, né? E agora chego lá no céu, olha, chega até marchando, né? Aí cheguei nos portões celestiais, e lá vem um anjo e diz, por favor, o apóstolo José Roberto, estão te chamando. Eu falei, apóstolo? Falei, rapaz, é um nome muito comum, deve ter gente na fila. Ei, estão chamando aí o apóstolo Zé Roberto. E um silêncio no céu, ninguém responde nada. De novo, eu falei, não está enganado não? Não é o José Roberto, empresário bem-sucedido? Até porque ajudei muitas igrejas, abençoei muitos missionários, fiz muitas ofertas. Ele falou assim, não, é o apóstolo. Eu falei, mas não tem nenhum apóstolo aqui. Ele falou, estou falando com você. Eu falei, comigo? Eu falei, não, espera aí. E o que eu fiz? Ele falou assim, as suas obras são feno e palha, estão sendo lançadas no fogo. Porque não foi para isso que eu te chamei. Aí eu te pergunto, para o que Deus te chamou? Muita gente não sabe. Só que a Bíblia diz que você vai estar diante do tribunal de Cristo. Para dar conta. Qual é o teu chamado? Perguntaram para João Batista, quem é você? Quantos lembram? Quem é você? Ele poderia ter dito, eu sou o Cristo, mas ele disse, eu não sou o Cristo. Ele diz, eu sou a voz. Ele sabia quem ele era. E sabia onde ele deveria estar. No deserto. E sabia o que foi chamado para fazer. Habilitar e preparar um povo que andasse no espírito e no poder de Elias. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele sabia qual era o seu chamado. Ele sabia qual era o lugar que ele deveria estar. E ele sabia qual era a sua missão. E você, qual é? Muitas pessoas não sabem. Eu sei que não é o caso de vocês. Eu sei que vocês sabem.
Mas eu estou falando da importância de você entender, e estou falando da importância da oração de Paulo. Não cesso, me ponho de joelho. Imagina, não cesso e me ponho de joelho, porque as pessoas entendessem isso. Mas as pessoas não entendem o chamado, aí fica pulando de galho em galho. Deve algum desconfortozinho, aí vai embora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma planta aqui? Não estou vendo. Planta. Não tem nenhum vaso com planta aqui não, né? É só lá na frente. Então vamos imaginar, amado, o seguinte. Presta atenção. O pé de manga, vou usar o pé de manga. Mais de 100 anos. Mas agora ele falou, rapaz, cansei. 100 anos aqui, parado. Só os outros vindo comer, que conversa é essa? Deu, cansei, não aguento mais não. Estou me sentindo usado, aleluia. Né? Estou me sentindo usado. Né? Estou me sentindo usado. Imagina, foi criado para aquilo. Quando dá fruto, Deus é que recebe a glória, mas agora ele está se sentindo usado. Ele falou assim, eu vou embora, imagina. Tira as raízes de lá, né? E vou embora para outro lugar. Irmão, quando sai do solo, sai do solo, o processo de morte começa. Porque o que mantém ele vivo e produzindo é a terra onde Deus plantou ele. Outra coisa, onde já viram, né, lá em Ubatuba, Ilhabela, aquelas baleias, né, jubarte, aquela coisa linda, aqueles monstros marinhos enormes. No mar eles têm autoridade, no mar eles têm toda a provisão para eles, no mar eles têm toda a liberdade. Mas o dia que aquela baleia se rebelar contra o mar e dizendo, estou indo para a areia, viu, cansei. O que vai acontecer? Vai morrer. Quer fazer a mesma coisa? Não vou mais para a igreja. Não gostei do que tem lá. A baleia tem direito de gostar do que não tem no mar? Ela come se quiser. Amém? Agora dizer eu não quero, é igual o filho emburrado, já viu? Eu não quero. Vai ficar com fome. Quando você estiver com fome, você vai comer. Leila, eu não preparei nada disso. Queria falar sobre perseverança, não sei nem o que eu estou falando mais. Amém, gente? Nós precisamos entender isso. Aí às vezes a gente fica colocando, já que eu comecei, às vezes a gente fica colocando culpa do nosso não crescimento, ou não crescimento do departamento, ou não crescimento da igreja, na liderança, quando na verdade o crescimento da igreja não tem a ver com a liderança, tem a ver com as ovelhas, porque eu nunca vi um pastor grávido de ovelha. Você já viu o homem pastor grávido de ovelha? Quem gera ovelha é ovelha. O problema é que só tem ovelha, né? Ou senão cheio de bode. Precisamos entender, amado, sua felicidade está ligada direto ao que Deus te chamou para fazer. Quando você entender o propósito da sua vida, segunda-feira vai ser uma bênção. Terça-feira vai ser uma bênção. Quarta-feira vai ser uma bênção. Quinta vai ser uma bênção. E aí as pessoas que não entendem o chamado, eles só entendem a bênção na sexta, sextou. Não, amado, segundou também. Quem entende o propósito e o chamado, segunda é uma bênção. Não é só sexta, sextou. Sextou porque não vai fazer nada? Amém, gente? Deus nos chamou com um propósito, essa igreja precisa de você funcionando. De você produzindo o que Deus te chamou para fazer. Aqui dentro tem pastor, tem evangelista, tem apóstolo, tem mestre, tem profeta, tem ministério de socorros. Tudo que a igreja precisa, Deus colocou dentro da igreja. Agora descubra qual é o teu chamado e seja feliz. Porque você vai entender, quando você começa a entender o seu chamado, vai chegar a estação de frutificar. Coloca aqui para mim Salmos capítulo 1, por favor. Estou pregando por inspiração, gente. Olha o que a Bíblia diz, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É a mesma palavra para feliz.
né? Feliz o homem ou a mulher que não anda no conselho. Quem são os ímpios? A gente precisa saber, né? Sabe quem são os ímpios? Não, é o povo que está lá no mundo. Falei, eu vou te provar que não é não. Tem muito ímpio dentro da igreja. Porque uma das definições de ímpio é aquele que sabe o que tem para fazer, mas não está fazendo. Então tem um monte dentro da igreja. Quer ver? Tem gente que sabe que é para dizimar e não dizima. Que é para ofertar e não oferta. Que é para cumprir o chamado e não cumpre. Que é para amar aquele irmãozinho que te... Sabe aquelas criaturas maravilhosas? Que elas surgem na sua vida, já viu? Parece que é só para te provar. Para você andar em amor. Já viu essas pessoas? Irmãos, hoje eu falei, Senhor, muito obrigado. Lá vem aquela criatura. E I love you. Oh, meu Deus, quanto amor. Ainda bem que foi derramado o amor no meu coração. Não foi dado por conta-gotas, né? Foi derramado. Que tem alguns irmãos, quando você vê, você chega a se arrepiar. Eu falei, aleluia. E ele faz questão de vir em você, né? Oh, aleluia. Você está aqui comigo, irmãos? Não é sério? Então, os ímpios é aqueles que sabem o que tem para fazer, mas não está fazendo. Então, toma cuidado de dizer que é o povo do mundo. Porque o povo do mundo, ele já nem sabe mesmo. E eles não vão ser cobrados de algo que eles não sabem que tem que fazer. Mas você que está dentro da igreja, sabe o que tem que fazer e não está fazendo, é considerado ímpio. Impiedade, obras das trevas. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. E depois, não se detém. O que é não se deter, amado? Vai lá e prega e sai. Porque senão é perigoso ficar. Porque a Bíblia diz que você deve fugir da aparência do mal. Amém? Se o camarada tem problema com manguaça, você vai evangelizar lá no bar hoje. Imagina. Imagina, gente. Ele falou assim, ô pastor, hoje eu vou lá no bar. Vou evangelizar lá. Imagina. Na hora que chegar lá, sentir o cheiro, meu irmão, ele... Aleluia. Larabaha, sarabá. Meu irmão, o diabo sabe o que você gosta. Antes de você ser crente, você experimentou algumas coisinhas. Eu sei. Eu também, fica tranquilo. Eu fui DJ, eu trabalhei na noite. E eu era tímido. Então, para me tocar para 5.000 pessoas, eu tinha que dar uma calibrada. Eu tinha que dar uma calibrada. Eu me lembro, Maria Mole, lembro até o nome, até hoje. Talvez vocês não saibam o que é isso não. É conhaque com martini. Aí subia, tomava não sei quanta cerveja. E aí tinha até o negócio, olha, cerveja bem, Campari comigo. Já viu esses negócios? Bêbado, sem entender o plano e a vontade de Deus. Então, amado, tem gente que não pode ir nesses lugares, não. Então a Bíblia diz, olha o que diz o texto, não se detém no caminho dos pecadores. Vai lá e prega e volta. Amém? Depois, nem se assenta na roda. Então a Bíblia chama de bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Deixa eu te dizer, essa roda dos escarnecedores, não pastor, graças a Deus esse eu estou fora. E os grupos do WhatsApp que você faz parte? Dos outros que mandam um monte de coisa errada lá. E você lá. E Deus sabe, viu? Amado, você só deve curtir o que Deus curte. Amém? Tem grupo que você não pode estar não. Mas não é interessante, os outros te colocam. Você nem pediu. Eu volto e meia, o povo me coloca nos grupos. Eu falo, que bexiga foi essa? Eu estou chegando nos negócios, falei, está repreendido, Satanás. Mas um monte, eu falei, quem que é essa bexiga aqui? De onde que me conhece? Para me colocar nos grupos. Eu saio na hora. E ainda denuncio, ainda, pá! Então, amado, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Depois, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo. Antes, o prazer desse homem, dessa mulher bem-aventurada, está na onde? Na sua lei, na palavra do Senhor. E nela, pega essa palavra agora, medita. O segredo aí é essa palavra, medita. Se você não meditar na palavra de Deus para a tua vida, entender o chamado, conhecer a herança dos santos, talvez você vai precisar do conselho do médico. Se você não se cuidar, não meditar na palavra, a palavra não for revelação para a tua vida, você vai... Qual é o problema das pessoas receberem cura? Falta de revelação. Porque em Cristo nós somos sarados. Quantos, pelo menos concorda com o versículo? Quando Deus olha para nós, Ele olha por meio de Jesus, por meio do sacrifício da cruz. Então, e a outra coisa que você precisa entender é que você não é um corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Esse corpo não é você, esse corpo é quem te carrega. Amém? Então você é um espírito, onde Deus se relaciona com você. Agora lembra, você possui uma alma, onde estão suas emoções, o psique. Mas você não é um bife andando em Resende. Amém? Você não é um pedaço de carne. Esse corpo não é você, é quem te carrega. Então não é ele que deve determinar as suas ações. Fala, estou cansado, hoje eu não vou não é você que manda, você vai para a igreja sim. As suas emoções, eu acordei mal. Fique bem, você não vive pelo que sente. Resolve já rapidinho. Senão vai ter que cantar, então minha alma canta. Não. De jeito nenhum. Amém, gente? A Bíblia chama de bem-aventurado, de feliz. Mas a Bíblia diz que você tem que meditar na palavra, extrair o conselho de Deus para a tua vida, naquela área. Precisamos fazer da palavra esse lugar. Amado, eu tenho plena convicção que essa igreja, tem algo de Deus aqui, de Deus anunciando uma próxima estação para a tua vida, e de uma clareza espiritual do teu chamado. Eu vou ter notícias do que Deus está fazendo aqui. De um despertamento no meio de vocês a respeito do chamado, da sua herança. Coisas vão começar a acontecer, portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. Porque você foi vislumbrado do chamado de Deus para a sua vida. E você vai ver que aquilo que te atacava, agora não vai ter mais poder sobre a tua vida. Por causa da revelação de autoridade, do poder de Deus sobre a sua vida. Eu declaro um novo tempo, amado. Uma nova estação sobre a sua vida. Tem alguém aqui que recebe isso? Novo tempo, uma nova estação. Graça, favor. E a palavra que está no meu coração aqui quando eu cheguei, compensação. Deus vai compensar todo o trabalho de vocês, toda a perseverança de vocês. Deus está soprando sobre essa igreja. Deus está soprando sobre a sua família. Deus está soprando sobre os seus filhos. Não vai faltar, vai sobrar, meu irmão. Eu declaro pessoas sendo curadas aqui agora mesmo. E um despertamento dentro de você para o chamado de Deus para a tua vida. De hoje em diante começa algo novo aqui. Eu estou sendo boca de Deus para você e para essa igreja. Algo novo, algo fresco. Vai fazer sentido servir a Deus. Vai fazer sentido estar nessa igreja. Vai fazer sentido prosperar. Novo tempo, amado, uma nova unção. Em nome de Jesus. Eu queria chamar o menino do teclado para cá. Eu acabei não falando nada do que eu ia falar, mas falei tudo que Deus queria que eu falasse, amém? Eu tenho certeza que eu alcancei a tua vida. Porque essa mensagem tem marcado a minha vida. Eu entender o meu chamado, a minha herança nos santos. E entender o tamanho do poder que opera em mim. Irmãos, quando a gente entender o poder de Deus que opera em nós, e que poder é esse? O mesmo poder que tirou Jesus da morte, que foi no inferno, que é o poder da ressurreição. A Bíblia diz que esse poder agora está operando em nós. Mas a gente tem que receber por revelação, espírito de sabedoria, não é inteligência. E eu declaro os olhos do coração iluminados de vocês, para o chamado, para a herança nos santos, e a suprema grandeza do poder que opera em nós.
Amado, essas 3 coisas vão ficar muito forte nessa próxima estação dessa igreja. E isso vai afetar a tua vida, porque essa é uma mensagem de Deus. Essa é uma mensagem profética para essa igreja. Você vai entender a importância do seu chamado. Você vai entender a herança nos santos. E você vai entender a suprema grandeza do poder de Deus. E amado, eu não sei contar a você, se tem uma coisa que eu acho poderoso e que eu me sinto feliz demais, depois de entender o meu chamado, depois de entender que Deus tem toda a provisão para o cumprimento do que Deus me chamou para fazer. Uma das coisas mais poderosas para mim também é entender o poder de Deus que opera em mim, e eu me tornar a resposta para quem está precisando, porque eu recebi de Deus, né? O que Paulo falou assim, que também vos entreguei. Paulo disse isso na ceia. Sabe, amado, a minha maior alegria é ser a resposta para quem está precisando. Quantas vezes, amado, eu pregando no Brasil, em vários lugares, eu me lembro de várias pessoas, né, que estavam com câncer, e porque eu tinha luz no meu coração a respeito do poder da ressurreição, eu impus as mãos sobre essas pessoas e elas foram curadas. Eu me tornei a resposta para quem estava precisando, só porque eu fiz a escolha de receber por revelação. Agora imagina, amado, se é importante você ser a resposta para alguém que está precisando, imagina você edificar a sua fé para ser a resposta talvez para o seu filho, para a sua filha. Sabe, amado, nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser a resposta para alguém. Eu declaro, amado, você entendendo que você carrega algo do céu para o corpo de Cristo. Eu declaro um novo tempo, uma nova estação sobre a sua vida, a estação de consciência do poder de Deus operando dentro de você. Hoje pela manhã eu preguei sobre a bondade de Deus, experimentando a bondade de Deus. E o salmista disse: ó, provai e vede. Ó, provai e vede que o Senhor, meu Deus, nós precisamos provar da bondade de Deus. Quando Moisés, no auge do seu ministério, ele disse algo para o Senhor: Senhor, se você não for comigo, eu não vou. E depois ele pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. Quando se lembra disso? E Deus falou o que com ele? Moisés, eu vou passar por você. Ele falou assim: eu passarei com toda a minha bondade. E a Bíblia diz que ele colocou ele na fenda da rocha, e a rocha é Cristo. E Deus passou, e porque ele viu as costas de Deus, ele recebeu a revelação do Velho Testamento. Só porque ele viu as costas de Deus. A Bíblia diz que Deus passou por ele, mas na nova aliança, Deus não passou por nós, Ele parou. Ele veio morar em nós. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Quando você acorda pela manhã, você vai tomar café com Ele. Quando você vai para o trabalho, Ele falou assim: eu estarei convosco. Andar consciente dessa verdade, amado. Andar consciente do teu chamado, andar consciente da herança, andar consciente do poder e andar consciente da presença, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então eu declaro uma estação de consciência do seu chamado, da sua herança, do poder de Deus na sua vida e da presença de Deus. Eu estou vendo essa igreja sendo invadida por pessoas, almas se convertendo. Ouça o que eu estou falando, vocês vão me ligar, vocês vão falar sobre isso. Amado, há um rebuliço, Deus está soprando sobre essa igreja, Deus está soprando sobre a sua vida. Oh Pai, obrigado. Eu oro no nome de Jesus. Você pode ficar em pé. Pai, eu oro no nome de Jesus por um novo tempo, Pai, sobre essa igreja, sobre esse pastoreio, sobre essa escola. E eu creio, Pai, que eu vim entregar algo da sua parte para eles. Como eu disse, parte do meu destino alguém está carregando. E o Senhor nos reúne e anuncia
a próxima estação, um novo tempo, a nova unção, maior graça e maior favor e maior acesso. Eu declaro cada um aqui sendo alcançado pelo poder de Deus. Eu declaro o poder curador de Jesus vindo sobre você agora. Eu declaro sua família sendo alcançada agora, seus filhos, ou aqueles que estavam desanimados sendo encorajados, ou aqueles que se perderam sendo encontrados. Muitos voltarão, diz o Senhor, porque eu estou indo atrás deles, porque eu plantei eles nesse lugar e eu estou atraindo eles para esse lugar. Pai, muito obrigado por esse novo tempo. Pai, obrigado por essa nova estação, uma estação de graça, de maior favor. Eu oro por cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai querido, eu imponho as minhas mãos sobre a tua filha, e eu sei que exatamente agora o Senhor está alcançando o teu filho lá. Pai, eu oro por uma nova unção, um óleo fresco e compensação, galardão. A Bíblia diz que galardão é pagamento de salário devido. O Senhor é um bom pagador. E eu vejo o Senhor hoje pedindo para vocês sentarem. Ele falou assim: filhos, eu quero acertar as minhas contas com vocês. E Ele está dizendo: serva, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu estou te colocando. Estou fazendo isso com o teu marido, estou fazendo isso com as tuas filhas, estou fazendo isso com a tua liderança. Fique pronta, filha. Eu vou me manifestar a você com a minha bondade e a minha graça e o meu poder curador. Eu estou me movendo agora mesmo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Sua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Aqui está, filha, porque você cuida dos meus, eu cuido dos seus. Eu cuido de ti, eu cuido do seu esposo. Oh Pai, obrigado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh aleluia, oh aleluia. Eu não conheço todo mundo aqui, mas se você entrou aqui e nunca fez Jesus Senhor da sua vida, eu quero te lembrar o que a Bíblia diz. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Quem bate tem o desejo de ser atendido, mas quem abre a porta do coração somos nós. Mas Ele disse: se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai cear contigo. Há alguém aqui que nunca fez Jesus Senhor da sua vida, e você entende que esse culto Ele falou com você, e está na hora de você experimentar o teu chamado, a tua herança. Há alguém aqui que quer entregar a tua vida a Jesus? Eu posso orar por você, é só você levantar a sua mão. Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, se entristeceu, ficou mal. Todo mundo já passou por isso. Mas se você está aqui, você tem um chamado, e Deus está dizendo: há muita coisa ainda que ser feita. Se você está aqui, tem um chamado e estava afastado, eu quero orar por você também. Se há alguém aqui, é só você levantar a sua mão, eu vou orar por você. Oh aleluia. Oh Pai, obrigado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui entendem que tem um chamado? Sabe, eu quero orar de forma específica pela igreja. Eu sei que todos aqui têm um chamado. Sabe, amado, eu sei a unção que eu carrego. Um apóstolo, ele vem para despertar o que está dentro de você, colocado por Deus. E eu declaro, amado, eu oro no nome de Jesus por um despertamento, pelo dom, pelo chamado, pela vocação, pela eleição de Deus na sua vida. Vai haver uma fome pelo teu chamado. Eu declaro fome e sede pela palavra. O profeta disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu declaro fome e sede. Eu declaro um novo tempo sobre essa liderança.
Irmão, deixa eu te dizer, essa igreja tem muito o que comemorar. Nunca deixe o diabo dizer que não tem. Não, amado, tem muito o que comemorar. São 15 anos de perseverança, 15 anos firme nessa visão, 15 anos, amado, fazendo algo poderoso para o Senhor. Tem muito o que comemorar. Valorize a sua igreja, valorize a sua liderança, valorize o seu pastoreio, valorize os seus irmãos. Eles carregam o que você precisa. O que você precisa está na vida do seu irmão. Eu quero que você entenda isso. Amém? Você foi abençoado? Amado, foi o meu prazer servir você da mesa do Senhor. Eu acho que eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração. Um despertamento. Porque Deus está soprando sobre essa igreja. Amado, esse prédio é pequeno para o que Deus tem para a vida de vocês. Esse prédio vai ser invadido por pessoas famintas por Deus, famintas pela palavra. E Deus, Ele está querendo que você fique pronto, porque é você que Ele vai usar para cuidar dessas pessoas. Essa igreja, amado, vai cuidar de muitas pessoas. Sabe, eu fiquei feliz, de estar aqui, porque eu fiz parte do início dessa igreja. E eu estou sabendo que a unção que deu início também está vindo. Eu acho que Deus está querendo comunicar algo. E a unção que sustenta essa visão é esse casal. Deus está unindo 3 unções para liberar algo sobre a vida de vocês nessa nova estação. E eu declaro isso sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Foi o meu prazer servir vocês da mesa do Senhor. Me perdoe alguma coisa. Diretora, muito obrigado, viu? Carinho por vocês. Eu não tenho direção de orar. Eu orei por todo mundo. Porque agora é uma coisa entre você e Deus. E eu sei que aquilo que eu ministrei hoje aqui, você vai levar para sua casa. Isso vai perdurar dentro de você. Eu declaro o que o profeta Isaías disse. Ele disse que a palavra não voltará vazia, sem que antes ela cumpra o que ela foi designada para fazer. Ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Irmãos, essa palavra hoje, ela vai prosperar tanto, que vai haver um despertamento do teu envolvimento na igreja, nos departamentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, diretora. Aleluia. Vocês foram abençoados? Amém. Que palavra poderosa, né? Queria agradecer ao pastor Zé Roberto. Sempre ser uma boca de Deus para essa igreja. E se permitir, ser usado por Deus para falar. E eu creio, gente, que Ele veio inaugurar essa nova estação. Amém? Você pegou isso? Eu peguei. Amém? Afinal de contas, esse é o ano que a gente está debutando. Tantas coisas, É interessante que ele falou que algo que o Hélito disse semana passada, que nós temos muitas coisas a comemorar. Amém? Tantas coisas já aconteceram aqui. E vamos comemorar e vamos viver novas coisas. Virão mais 15 anos, mas eu creio agora com um novo tempo, com coisas novas, pessoas novas, amém? Sendo acrescentadas e grandes coisas vão acontecer. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Obrigada, Sandra. Obrigada por vocês sempre serem um refrigério para a gente e serem amigos, Que quando a gente precisa, a gente liga, conversa. E é sempre muito bom. Obrigada mesmo pela vida de vocês. Amamos demais, viu? Amém, queridos. Agora nós vamos... O pessoal da mídia está pedindo para vocês enganjarem. É esse o nome? Pronto, falei certinho. Os vídeos, o vídeo de missões. Pode sentar um pouquinho. Os vídeos de missões acabou de ser postado, não é isso? E eles estão pedindo para vocês irem lá curtir, tá bom? Porque quanto mais vocês fazem isso, mais o... Não entendo muito bem, mas eu acho que tem uma história de um algoritmo que entrega. Amém? Então, vai lá, compartilha, faz a sua parte como igreja. Tá bom? Então, Pai, nós te damos graças por esse tempo, por essa noite tão poderosa, Senhor. Obrigada pela vida do pastor Zé Roberto, de Sandra, Senhor, que sempre estão com o coração abertos,
como amigos, Pai, como parceiros, trazendo refrigério para a nossa vida pessoal, para essa igreja, Senhor. Continua, Senhor, usando cada vez mais esse casal de forma poderosa, por onde eles passarem. E testemunhos e coisas que vão acontecer, nós vamos testemunhar de tudo que foi ministrado e declarado sobre essa igreja hoje. Obrigada por esse tempo sobrenatural, por essa palavra tão forte, Pai. Aleluia, obrigada, Pai. Nós te amamos. Queria que vocês colocassem a confissão aqui, para a gente fechar a nossa confissão. Queria que vocês ficassem de pé. Vamos fechar a confissão, fazendo essa confissão que nós estamos sempre fazendo, né? Vamos lá, gente. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rica. Eu sou completamente sarada. E eu sou plenamente conservados. Vão em paz e na prática da palavra. Amém?